Fala, Murilo, tudo bem? Cheguei. Fala, tudo bem? E aí, tudo bem? E aí, tudo bem? Tem que baixar um pouquinho o volume aí. Ah, meu Deus, eu e esse volume, sempre. É, agora eu acho que Melhorou? parou o eco. Parou o eco, né, Murilo? O Murilo que tá aí ouvindo, mas eu não tô ouvindo mais com eco, não. É. Daqui a pouco ele responde. Tem um, tem um delay. E aí, tudo tranquilo? Tirando o estresse do dia de hoje, tudo tranquilo. Tudo tranquilo, é isso aí. Estresse faz parte da pandemia. Ah, Falando ó, nisso, vou falar porque a gente fica gravando, né? Já fica registrado. Mas segunda-feira a Marcela. Fala, Juliana, tudo bem? Segunda-feira a Juliana vai voltar aqui no bate-papo para responder perguntas sobre saúde mental. a Acho que vai ser Juliana ou bem. Marcela? Marcela, eu falei com a Juliana agora que ela entrou. Dei Ah, boa noite tá. para Juliana. Não, mas Mas. você falou Juliana, você Ah, falou então o tá. nome Mas eu tinha falado de Juliana. Marcela antes, tá? Não, mas é a É, Marcela. falou, Marcela, aí você falou que boa noite, é. Juliana. Então, Juliana vai voltar Ah, na tá, não, então. segunda-feira. Foi um lapso. A Marcela vai voltar segunda-feira falando de saúde mental. Passando só respondendo perguntas. Oi, Laine, boa noite. Bem. É isso aí, mais um bate-papo. Já são quantos, hein, Carlos? Tá contando? Não, perdi já a conta já. Também já perdi a conta. Mas tá maneiro, tem uns assuntos bons e acho que hoje vai ser divertido. Fala, Leandro! Leandro, gente fina. Isso aí. É, Vamos lá. O pessoal já tá entrando aí. Oi, Ana Paula, tudo bem? Filhota tá junta hoje ou não tá? Ou fugiu da aula hoje? A mãe acompanha mais do que a filha. Com certeza. É, Beleza, Carlão, vamos lá. Hoje a gente conversou durante a semana, né? Ah, tá bom, tá fazendo trabalho bimestral. Já até sei. É, esse tema de hoje, a gente fez uma votação umas 3 semanas atrás, mais ou menos, né? E esse tema de hoje, ele ficou em segundo lugar. E aí, legal, né? A gente trazer, porque, enfim, né? Isso significa que tema muito rico, né? muita gente estava interessada nesse tema aí de Guerra Fria. E aí a gente falar um pouquinho sobre curiosidade. Deixa eu fazer uma apresentação inicialzinha e eu já te passo a palavra, pode ser? Pode ser, tranquilo. Guerra Fria é uma parada muito maneira, porque ele é um período enorme da história, né? Oi, Karine, tudo bem? Ele é um período enorme da história, né? A Guerra Fria oficialmente começa ao final da Segunda Guerra Mundial, né? Assim, alguns historiadores discutem 45 ou 47 e tal, mas assim, não faz muita diferença. Fica ali, né? No final da Segunda Guerra Mundial, e ele vai até oficialmente 91, que é quando eu tenho o fim da União Soviética, né? Então, olha só, a gente tem metade da década de 40, toda a década de 50, 60, 70, 80, quer dizer, 46 aí aproximadamente, 46 anos. Oi, Carla. 46 anos de um contexto internacional de Guerra Fria que acontece 1 milhão de coisas ali dentro, e aí eu falo isso muito para meus alunos, acho que quando você dava aula talvez você falasse a mesma coisa, que sempre quando a gente estuda fatos históricos dessas décadas, das décadas de 50, 60, 70 e 80, a gente tem que entender que eles estão dentro de um contexto histórico de Guerra Fria. Todos. Tudo que acontece no mundo, nessas 4 décadas, está dentro de um contexto de Guerra Fria. E aí não importa se eu estou estudando a história do Brasil, se eu estou falando da Argentina, se eu estou falando da China, se eu estou falando de qualquer coisa. Está tudo dentro desse grande contexto. E aí acontece muita coisa e é muito curioso. Tem várias curiosidades, várias histórias interessantes.
E eu acho que a apresentação é essa, né? E eu vim, como eu sei que você é comunista roxo, e nós, né, petista de carteirinha, né, já foi, né? Já foi. Mas como nós estamos aqui falando de Guerra Fria, e eu sei que você escolheria o lado da União Soviética, eu escolhi o lado estadunidense para representar hoje aqui, para nós fazermos aqui o nosso duelo aqui de Guerra Fria. Pô, e eu quase que vim com a camisa vermelha. Pô, tinha que ter combinado, eu viria com a camisa vermelha, ia ser perfeita a ideia. Aí, a ideia seria perfeita. Viu? Caramba, né? Mas daqui a pouco, porque tá ali atrás no armário, mas daqui a pouco eu faço uma surpresa pra galera. Vamos lá, Carlão, fala aí o que você trouxe aí pra gente aí de Guerra Fria, pra gente começar esse bate-papo aí. Como você já fez a introdução, é um período que influencia, essa guerra influencia no mundo inteiro, né? Porque são duas superpotências após uma guerra que lutaram juntos do mesmo lado contra o nazismo, né? Sim. E vão dividir o mundo. O mundo vai ser bipolar. Você vai ter o lado capitalista e o lado da União Soviética, o lado socialista, né? A briga entre esses dois modelos, né, de política. Pô, o Norton Tavares já estragou a surpresa, viu? Aí, ó, Bruno Tchê, já estragou a surpresa. Eu ia botar minha boina de Cuba. Mas tá valendo, então, tá valendo. A Guerra Fria recebe esse nome porque ela é dada uma guerra, ela não acontece de vias de fato, né, entre os dois blocos. Não é nada disso. Mas ela... Quê? Fala, Vivi, não é nada disso. A Guerra Fria? Quê? A Guerra Fria que você tá falando? Não é nada disso. Tô errado. Guerra Fria nada mais é do que uma briga conjugal de um casal que já estava há mais de 10 anos junto. Mais frio do que isso, impossível. Gente, olha só, vocês estão assistindo a gente, estão entrando aí, ó, Arthur aí, ó. Vocês me perdoem. Vocês me perdoem, mas hoje vai ser o dia... Fala, Stephanie, tudo bem? Hoje vai ser o dia das piadas do pavê, tá, gente? Porque eu já sou tio do pavê normalmente. Falando de curiosidade da Guerra Fria, vão ter várias piadas do pavê aí durante a noite, tá, gente? Vai, continua, Carlos. Mentira, é claro que é o Carlos está falando. O Carlos é o lado sério do bate-papo, eu sou o... Então, é uma guerra que vai acontecer e como são dois países extremamente armados, né? Porque elas vão ser baseadas em algumas coisas. Ideologia, né? Do lugar. Bélica, que são duas potências que vão fazer uma corrida bélica, né? Apesar de não se confrontarem diretamente. Vale lembrar uma curiosidade logo, que a indústria norte-americana é baseada até hoje em dia ainda tem uma força muito grande na parte bélica, isso aí. Sim. Quem vê O Senhor das Armas, eu acho espetacular. Espetacular, gente. Anotem que tem que assistir O Senhor das Guerras. Quem não assistiu, né? O maior patrão dele, ele fala quem é o maior patrão dele. É a melhor cena pra mim. Pra mim é o melhor cena de filme. Dando um spoiler que não é spoiler, que ninguém vai entender nada, mas aquela cena final, quando ele é preso, e ele fala que vai ser... Gente, aquela ele fala cena assim, é maravilhosa. Vão bater na sua... Quando ele fala assim, vão bater na porta agora. Assim que eu terminar de falar, vão bater na porta. Não fala muito não, senão tu vai dar spoiler, mas é muito bom. É espetacular, é uma das melhores cenas. Maravilhoso. Então, ideológica, bélica, financeira, né? Para você manter ali... Sim, modelos econômicos completamente diferentes, né? Eram modelos econômicos tecnológica, e aí vai envolver muita espionagem, roubo de desenvolvimento. Tem umas historinhas ótimas sobre espionagem. E espacial, que todo mundo sabe que era a corrida para conquistar o que espaço, tem a ver com tecnologia, porque muita tecnologia era desenvolvida por conta da corrida espacial, né? Uma coisa está ligada à outra também, né? Lógico. Fala, Gabriel! Com o fim da Segunda Guerra, você já falou, a gente tem essa divisão, né? A União Soviética, o lado mais
defendia o socialismo no meio de produção, economia planificada, algo que a gente não vai entrar, porque a gente quer falar sobre curiosidades, isso aí qualquer um consegue... Oi, Clara! Rapidinho, tava sumida, hein, Clara? O que aconteceu? Tava sentindo hoje, falta agora, de você. Tava sentindo falta de você colocando pilha, jogando lenha nas fogueiras aqui que surgem aqui, pô. Eu mandei para ela agora, para ela entrar antes de entendi. Eu falei, pô, cadê? Quero treta, eu gosto de pô, treta. Né? Caramba. Segue aí. O norte-americano, economia privada, definiu uma propriedade privada, economia de mercado, né? Democracia. Então, Bruno. Você ficou meio esquisito aí não falar democracia, mano? É democracia ou não é, porra? Fica isso aí, mano. Então, Bruno, vamos lá. Vamos para a primeira treta, né, do dia. Acho assim, a primeira curiosidade que eu acho. Com a divisão do mundo, lógico, eu não vou esquecer de falar que teve países que estavam em desenvolvimento, como a Índia, tudo que ficou, né? Fizeram até o bloco dos neutros, né? Não aliados, né? Não aliados, né? Seriam os neutros, né? Os não aliados. Eles fazem até um encontro, depois a gente pode até falar sobre isso, se sobrar tempo. Esse primeiro encontro são 29 países. 29 países no primeiro 29 países. Aí estava a África do Sul, eram países que estavam se desenvolvendo. A África do Sul, tá? Só para firmar. Sim, África do Sul, Índia. O que é interessante, a questão da briga por territórios, né, e proteção acabou proporcionando que tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética financiasse muitas revoluções, revolução e golpe, né, de governos, né? Sim. Mudança de governo, né? Mudança tanto na América Latina quanto na Europa, em alguns países, né, na África também. E a gente vai ver que essa guerra vai se dar através de conquistar territórios, né, conquistar aliados, né? E a gente vai ter absurdo de quando a gente chega, né, e aí eu vou falar, Brasil, tem um exemplo, e aí é aquela coisa que a gente fala, a gente tem que entender história mundial para entender o que acontece no Brasil com o golpe de 64. Claro. Todo mundo, Brasil, um país próximo aos Estados Unidos, né? Seria uma base para bater de frente com os Estados Unidos. Então, foi fundamental quando a gente tem um governo mais alinhado com a União Soviética e o medo de você perder ali, foi fundamental você financiar um golpe de governo para poder evitar perder esse território ou criar uma base mais próxima ainda dos Estados Unidos, né? Um grande território, né, com uma potência grande para você desenvolver armas, essas coisas assim, para você financiar. E aí isso aí já é notado que os Estados Unidos financiou o golpe militar. Sim. E deu treinamento de tortura para os militares no Brasil. Tem uma história que eu falo, inclusive, quando eu dou aula de João Goulart, e eu dei já na quarentena, tá gravado lá no meu YouTube, tem uma aulinha de João Goulart que eu dei, e que eu falo isso. João Goulart, no dia 31 de março, quando ele está no Rio de Janeiro, né? Ele recebe telefonema de generais aqui no Brasil dizendo que a tropa, né, que tinham tropas revoltosas, né, tropas golpistas, se deslocando em direção ao Rio de Janeiro para formalizar o golpe. Em direção a Brasília, em direção ao Rio de Janeiro, mas ele estava no Rio. E aí, esses outros generais que eram, vamos dizer assim, legalistas, né, que estavam ao lado do governo, disseram assim, o Goulart, a gente só depende de uma autorização sua. Você mandando, a gente sai com a tropa também para intervir nessas tropas golpistas.
E ele falou assim, não, espera. E aí ele recebe um outro telefonema e falou assim, olha, da Marinha, né? Ele falou assim, olha, a gente acabou de avistar navios americanos próximos da Baía de Guanabara. Né? E aí ele fica, provavelmente, assim, isso tudo é claro que os teores do telefonemas têm registros, né? A gente não sabe exatamente o que passou pela cabeça do Goulart, né? Isso é impossível, nós dizemos. Mas o que se sabe é que ele não dá a ordem, né, para o contra-ataque, ele não dá a ordem, ele aceita o golpe, foge para o Rio Grande do Sul, né? E depois vai fugir para o Uruguai. Resumindo a história, muito provavelmente esses navios da Marinha Americana próximo à Baía de Guanabara fizeram com que o João Goulart pensasse, cara, não adianta, se eu impedir a tomada de poder, os americanos vão intervir militarmente. E aí vai ser pior, né? Vai derramar sangue, vai matar muitas vidas, vou aceitar. Claro que a gente não sabe se é isso. Né? A gente não sabe se é isso que passou na cabeça do Goulart, isso é impossível dizer. Mas, pela interpretação dos fatos, é provável que ele tenha pensado nesse sentido, né? E não influenciaram só golpes aqui, aqui na América do Brasil, própria Argentina com Pinochet. Então, assim, sim. Chile. Chile. Então, assim, é algo que a gente tem que ter em mente como essa guerra influenciou no mundo inteiro. Sim. Não foi uma guerra entre os dois países, mas influenciou diretamente no mundo inteiro. Sim. E falando sobre isso, que você estava falando sobre o contexto internacional e tal, tem uma coisa que é muito legal, que eu falo em sala de aula, eu já falei esse ano, por incrível que pareça, que é o seguinte, é sobre o primeiro mundo e o terceiro mundo. Isso é muito legal. Porque até hoje, a gente usa esses termos, né? Os Estados Unidos é um país de primeiro mundo. O Brasil é um país de terceiro mundo, né? A gente usa muito isso. Todo mundo parar para pensar, às vezes, num bate-papo informal, fala isso, né? A Alemanha é um país de primeiro mundo. Porque a Índia é um país de terceiro mundo. Né? A gente fala isso. Só que ninguém para pensar que, peraí, tudo bem. Estados Unidos, então, é um país de primeiro mundo. Ok. O Brasil, por exemplo, é um país de terceiro mundo. Ok. Quem são os países do segundo mundo? Porque tá faltando um mundo aí no meio. Se tem o primeiro, se tem o terceiro, tem que ter o segundo. Que não é possível, você pulou o degrau do segundo. E aí isso é muito legal, porque isso vem da Guerra Fria. E a gente usa até hoje, muitas vezes, sem saber o porquê que os Estados Unidos é um país de primeiro mundo e o Brasil é de terceiro, por exemplo. Porque, na verdade, esses termos, né, foram criados na Guerra Fria. Os países de primeiro mundo eram os países alinhados com os Estados Unidos, no primeiro momento, países capitalistas alinhados com os Estados Unidos. O segundo mundo eram os países alinhados com a União Soviética, que praticamente não existem mais hoje em dia, por isso que a gente não fala de segundo mundo, né? E o terceiro mundo, esse termo, ele começa a ser usado para os países neutros, mas depois, durante, né, o desenvolvimento da Guerra Fria, ele vai ser usado para os países capitalistas, quer dizer, alinhados aos Estados Unidos, pobres, subdesenvolvidos, né? Que é o caso do Brasil, por exemplo, que vai se alinhar, né, aos Estados Unidos, principalmente depois de 64, mas era um país pobre, não era um país que fazia ali parte daquele grupo, né, manda-chuva dos capitalistas. E aí isso fica, porque o segundo mundo praticamente acaba, porque você não tem mais isso, mas essa ideia de primeiro e de terceiro continua. Aí a gente usa até hoje isso, fala primeiro mundo, terceiro mundo, e não sabe nem por que está falando isso. Porque não tem mais a mínima lógica a gente usar esses termos hoje, porque o mundo hoje não é mais o mundo da Guerra Fria. Quer dizer, não sei, no Brasil ainda é Guerra Fria, né? O Brasil é atrasado em tudo, né? Até a Guerra Fria chegou atrasada aqui no Brasil, né? Tudo bem. Então, né, a gente tem essa divisão, esse financiamento, né, dos golpes, né? E aí tem alguns planos que são lançados, né, para poder tentar barrar, né? E aí, eu não vou entrar nisso, a doutrina Truman, né? Ficou
comunistas lançam a Marshall, né? Tem uma coisa que a gente não falou que é interessante. O termo Guerra Fria. Quem criou esse termo? Você chegou a pesquisar isso? Não. Não, eu pesquisei. Parabéns. Isso é. O termo Guerra Fria foi criado por um cara muito famoso, né? Que talvez muitos aí já tenham lido coisas dele, que é um cara chamado, um britânico, chamado George Orwell, que tem 2 grandíssimos livros, 1984 e A Revolução dos Bichos. E a Guerra Fria, o termo Guerra Fria vai ser cunhado por ele exatamente por conta da Revolução dos Bichos, que visivelmente é um livro onde ele satiriza, né, o stalinismo, né, o regime soviético. E aí vem o termo Guerra Fria, porque exatamente aí o motivo é que todo mundo sabe, né? Guerra Fria, porque é o conflito que não é direto entre as duas potências. Você já explicou isso tudo, eu não vou voltar. Mas é legal. Foi George Orwell que cunhou esse termo. Pode continuar. Então, os Estados Unidos, essa tensão, né, entre os blocos fizeram que as instituições criassem pactos militares, né? E a gente tem que falar a criação da OTAN, né? Fala, Gustavo. Dos tratados. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você vai falar dos tratados? Não vou falar sobre tratado, não. Falando só da organização. Não, da OTAN e do Pacto de Varsóvia, não é? E do Pacto de Varsóvia. Tá, não, beleza. Não, só quero te perguntar uma coisa. Não, só quero te perguntar rapidinho. O pessoal entrando na live e comentando, você vê ou não? Veja. Tá bom. É porque ontem eu tava na live com o Norton e pra mim travou. Aí eu só queria perguntar se pra você tá rolando aí o pessoal entrando. Tá bom. Tá rolando pra você também? Tá, não, pra mim tá normal. Pode continuar. Não, tô vendo. O último a entrar foi o Gustavo que fez assim. Isso, exatamente. Tá, então a gente tem a criação da OTAN e do Pacto de Varsóvia, que seria o quê? Seriam, caso esses países que eram alinhados sofressem algum ataque militar, né, esse bloco iria dar apoio, né, financeiro, bélico, para que esse grupo se defendesse. E aí a gente tem... Rapidinho. Sobre OTAN, peraí. Sobre OTAN e Pacto de Varsóvia. Só deixando claro para quem está assistindo a gente, OTAN era a organização do Atlântico Norte, quer dizer, dos capitalistas, né, liderados pelos Estados Unidos, e o Pacto de Varsóvia soviético, né, pela União Soviética. Mas tem uma curiosidade muito legal aí da OTAN, na verdade, sobre os militares americanos, né? Durante muito tempo, principalmente na década de 60, a década de 60, para quem não sabe, foi a década mais onde a Guerra Fria teve no seu auge, né? Onde houve talvez a maior probabilidade de um conflito direto entre Estados Unidos e União Soviética foi na década de 60, principalmente no início da década por causa da crise dos mísseis em Cuba. Mas a gente pode daqui a pouco falar sobre isso. Mas a curiosidade é o seguinte: durante 60 e 68, durante 9 anos, os Estados Unidos, a aeronáutica americana, manteve um programa de aeronaves com explosivo nuclear no ar 24 horas por dia. Eram aeronaves que trocavam, elas voavam, ficavam um tempo, depois voltavam, iam outras, substituíam. Elas ficavam voando por um certo como é que se diz, desenho do mapa durante 24 horas com explosivo nuclear, por causa dessa tensão de, em algum momento, acontecer a guerra e eles já estarem preparados para atacar a União Soviética. Então, cara, durante 9 anos, eles gastaram tubos, né, de dinheiro, mantendo aviões no ar para nada, assim, estavam ali só para se acontecer, eu tô já com as aeronaves no ar já apontadas. Isso é muito louco pensar nisso. Isso é Guerra Fria. Acho que é uma guerra baseada também no medo, né? Sim! Na propaganda, né? Na propaganda. É uma coisa interessante que, assim, isso está sendo revelado aos
poucos, né, você vê que às vezes não tinham nem o poder bélico, mas só a carcaça e a construção era usado para intimidar, né? As pessoas tem relatos, né? Ainda mais a União Soviética não ter assim, às vezes condições financeiras, produzia mísseis mais vazios. Então, assim, era mais uma questão de você mostrar que você poderia atacar, mas não tinha nada. Não tinha nada, exatamente. A propaganda foi muito forte, né? E o cinema, né, gente? Sobre o medo, né, também. Sim. Aquela questão... O cinema foi muito utilizado, principalmente do lado americano, do lado do soviético também, mas do lado americano foi mais, né? Você tem essa questão do uso. Quer ver uma outra curiosidade muito legal? E essas curiosidades, deixa eu só fazer uma pontuação, um parênteses nessas curiosidades. Eu trouxe aqui várias curiosidades que eu vou tentar falar aí durante essa live. E é claro que algumas delas têm uma parte de verdade e uma parte de mito, tá, gente? Porque tem coisas que a gente não tem como ter certeza absoluta que foram feitas, mas a gente tem ali, né? Então, uma outra coisa que era muito legal, que isso é verdade nos Estados Unidos, mas o que eu vou falar posteriormente a gente já não tem como comprovar. Que os Estados Unidos ele tinha todo um esquema dentro do país, exatamente como você falou, a questão do governo pelo medo, né? Você governar no medo, você fazer toda uma propaganda de medo. Então você tinha nas cidades americanas mega sirenes para avisar a população se por acaso acontecesse uma invasão. E aí diz o mito, que aí essa parte que eu vou falar agora não tem como comprovar, de que essas sirenes eram tão fortes, que era possível transformar névoas em chuva. Com o poder, né, com a força, com a vibração do som que saía das sirenes, essas nuvens carregadas, né? Elas condensavam. Tem fotos na internet. Sim, as sirenes são verdadeiras, né? O poder da sirene, eu já não sei se era isso tudo de verdade, mas assim, são os mitos da Guerra Fria. E isso é Guerra Fria, o Guerra Fria é isso, né? É a verdade e o mito ali, ó, conversando, né? O tempo inteiro. Você não sabe o que é real e o que não é real. E eu acho que isso que é o maravilhoso da Guerra Fria. E você sabe quando instalaram essas sirenes? Não. Agora eu vou te contar. Essa sirene entra justamente agora onde a gente vai falar, né? Sobre as questões dos combates, dos conflitos de via de fato que ocorreram, né? E que ambos os países influenciaram. E tem a Guerra da Coreia, né? Entre as duas Coreias. Que existe até hoje, né? Porque a Guerra da Coreia até hoje não acabou. Ela tá lá até hoje. Ali paradinha, mas tá lá. Ficou marcado com a questão, acho que foi a gente teve lá, foi a Copa do Mundo, né? Que teve lá. Na Coreia do Sul, né? Japão e Coreia. A Copa do Mundo, 2002. Japão e Coreia, né? E a tensão ali entre os países, né? Não, e assim, quando eu digo que acabou, você não tem mais um conflito direto entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. Mas você também não tem nenhum documento assinado acabando a guerra. Você tem armistícios. Você tem, não vamos atacar e tal, mas assim, um acordo mesmo que bote um ponto final no conflito, você não teve até hoje. E eles vivem em tensão. Um problema diplomático, exatamente. É uma região que de vez em quando um olhinho puxado lá se revolta e começa a fazer desfile. E tem desfile de armamento. Tem na Coreia do Norte. É aquela assim, não existe, mas assim, tem aquela questão do medo, da tensão. Quiseram matar o gordinho maluco aí no outro dia, mas parece que foi alarme falso. Parece que ele não morreu, não. A CIA ainda existe, tá? Sim, claro. Não, apesar mas da era por causa KGB... de uma cirurgia no coração, parece. Tinham dito que ele tinha feito uma cirurgia no coração, ele tinha morrido na cirurgia e tal, mas parece que era alarme falso. Parece que vaso ruim não quebra fácil. A KGB acabou, mas a CIA ainda existe. Será que acabou mesmo? Não sei. Reza a lenda que sim, né? Isso é o que a CIA quer que a gente acredite. Se bobear, nem a União Soviética acabou ainda. Vamos lá, deixa eu falar. Então, são guerras que ficaram mais raras. A Guerra da Coreia, que a gente falou, a Guerra do Vietnã, que tem um impacto muito grande, a gente tem muito várias curiosidades que a gente pode abordar aqui. E a Revolução Cubana, né? Que
E aí, nesse ponto que eu ia falar sobre a Sirene. As sirenes, elas foram principalmente com a Revolução Cubana. Por quê? Cuba é uma ilha do Caribe, perto dos Estados Unidos. É muito perto. Um míssil disparado de Cuba, em menos de 3 minutos, atingiria o solo... 5 minutos, menos de 5 minutos, atingiria o solo norte-americano, né, dependendo da região. E após a Revolução, né, que foi justamente financiada, a gente sabe, a União Soviética teve ali o apoio, os aviões da CIA, né, identificaram mísseis apontados para os Estados Unidos. E aí essas sirenes, elas começaram a ser produzidas lá em carro para avisar se houvesse um suposto ataque de bombas. Então, elas são desenvolvidas nesse contexto. E nesse contexto também é desenvolvido, agora veio na minha cabeça, eu nem cheguei lá, vários abrigos antibombas também. Lógico, a gente tem a questão de Pearl Harbor, que estava ainda vivo na memória norte-americana, né? Mas você aí, quando você tem uma segunda eminência, o aumento de abrigos antibombas naquele período, principalmente nuclear, era o medo, a máscara, questão do oxigênio, é muito grande, né? Você vê nos Estados Unidos, e tem construções até hoje nos Estados Unidos que ainda mantém esses abrigos antibombas. Tem boa parcela da sociedade americana que tem essa neurose até hoje, né? Assim, a Guerra Fria não acabou no imaginário popular até hoje. Medo, né? Você observar uma sociedade criada em cima do medo. Agora, sobre Revolução Cubana, que você estava falando, tem uma curiosidade muito legal também, que também, assim, não tenho como dar certeza absoluta, porque, como eu já falei, a Guerra Fria tem essas coisas, né? A gente não sabe até onde acaba a verdade e começa o mito, né? Mas parece que existia um plano da CIA de cortar as barbas do Fidel Castro para desmoralizar a imagem de Fidel Castro perante a Revolução Cubana. Gente. Isso é muito legal, gente. Cortar a barba do Fidel Castro. Tinha isso. Então, eu acho uma coisa muito interessante, a gente vê muita questão em filme de espionagem, a gente vê o que acontece, né, na questão de filme de espionagem. É lógico, tem muita invenção, tudo, mas assim, o que aos poucos vai se revelando, aí vazamento de informação, a gente vai vendo assim, que algumas técnicas, o investimento alto na questão de quantidade de agentes pelo mundo, né? E aí eu vou falando assim, eu falo CIA, às vezes as pessoas tem uma diferença entre a CIA e o FBI. Total. O FBI seria mais a Polícia Federal que a gente tem. Sim, a Polícia Federal. A CIA, ela atua, né? E aí eu digo atua porque ainda atua nos dias de hoje, a gente sabe que atua nos dias de hoje, como agentes disfarçados em outros países para tanto que você tem... A função gente, qual monitorar. Qual foi a série? Eu não sei se foi série ou filme que eu vi recentemente, mas tem vários hoje em dia. Tem várias séries, vários filmes que mostram muito bem isso. Eu não estou lembrando agora o que foi que eu vi, mas que tinha isso. A CIA, uma agente da CIA, né, tava... lembrei. Foi aquela série Messia, que eu vi há pouco tempo. Exato. Eu ia falar agora o que o Gustavo escreveu. Que a CIA não tem jurisdição dentro do território dos Estados Unidos. Então, aquela série Messia, né, a menina da CIA, ela vai lá pro Oriente Médio para ver o cara lá, não sei o quê. Aí começa toda uma questão de observar o cara, não sei o quê, de preocupação. E aí o cara aparece dentro dos Estados Unidos. Aí dá a merda. Porque o caso que tava na CIA... agora não tem mais como estar na mão da CIA, tem que ir para a mão do FBI. Mas aí você tem uma briga. Então tem vários filmes que mostram isso, essa briga entre as duas instituições. Porque às vezes uma coisa que começa fora entra nos Estados Unidos. E aí quando entra a CIA, o agente da CIA não pode mais fazer nada, tem que ser o FBI. Mas aí também eles não querem passar para o FBI, né? O FBI, enfim. Aí tem uma briga, isso é muito legal. Tem vários filmes que mostram isso. Tem uma série que eu estou assistindo atualmente que se chama Quântico.
Eu já estou já na... A Globo acho que tá finalizando, finalizou agora a primeira temporada. Passa de madrugada. Mas eu já estou já finalizando a segunda temporada. Eu gostei de ver. E ela tem na segunda temporada, é uma agente do FBI, e na segunda temporada entra a CIA, e aí tem essa questão de discussão. CIA, isso é muito legal, FBI, isso é muito legal, né? tá? Isso é muito legal. Então, a gente estava falando sobre a Revolução Cubana, então eu falei sobre as sirenes, a questão da espionagem, a gente estava falando que CIA e KGB, a gente vai ver. A KGB chegou a ser um dos maiores, que é, né? Aí a KGB voltada, né, para a União Soviética, tá? Sim, ela chegou a ser um dos maiores agentes de inteligência no mundo. Agora eu perdi, eu tinha chegado a anotar mais ou menos o número de... Não sei... Fala. O número de agentes que ele tá, a KGB eu também não tinha, sei, tá? mas eram muitos, mas Mas tem uma coisa legal da União Soviética, já que você foi para a União Soviética, eu não sei se foi a KGB, acho que não, acho que foi informação de satélite. Que você tinha essa coisa, né? A gente daqui a pouco vai falar sobre corrida espacial, tem essa coisa dos satélites e tal. E você tem uma história lá na União Soviética, que também, de novo, gente, eu não vou ficar me repetindo mais não, é a última vez que eu falo, né? Mas a gente não sabe até que ponto, onde acaba a verdade e começa o mito, tá? Mas você tem uma história lá na União Soviética que eu acho que era general, tá? Eu posso estar errando agora a patente, né? Mas um general soviético, o Petrov, ele recebe uma comunicação de um eminente ataque americano, nuclear americano em território soviético. E, se não me engano, essa informação, se alguém souber os detalhes que eu estou falando, pode colocar escrito aí, que não tem problema não, tá? Ele recebe essa informação, eu acho que é uma informação de satélite, porque você tem a questão dos satélites já começando, né, nessa época. E aí ele fica naquela, cara, né, ele tinha duas opções. Ele tinha a opção de, iniciar um processo para se proteger, e que era um contra-ataque, né, assim, não tinha como escapar de um contra-ataque, ou não fazer nada e pagar para ver. E aí ele fica naquela dúvida, a galera, e aí, a gente vai contra-atacar? E ele falou assim, não, cara, vou esperar, porque eu acho que é falsa essa notícia. Eu acho que essa notícia tá errada, né? E aí, por acaso, ele estava certo, era realmente falso, não teve ataque nenhum, e ainda bem que a União Soviética não contra-atacou um ataque falso, né, que a inteligência soviética recebeu de informação. Isso é muito legal, porque isso é muito Guerra Fria. A Carla até botou aí agora, né? A questão de sempre a iminência de ataque, né? E isso vai surgir ao longo. E os ataques também vão influenciar. Eu vou entrar. O ataque vai influenciar a entrada norte-americana um ataque falso, né? Que em 2005 já foi divulgado algumas coisas, ainda não foi divulgado tudo. Um ataque ao navio norte-americano, né? Pelos Vietcongos, né? Eu vou falar sobre isso também, esse termo. Vietcongos, porque esse Vietcongos, vou te falar, eles não se viam Vietcongos, tá? Isso aí foi um termo pejorativo, né? Sim, adotado pelos norte-americanos. Dos vietnamitas comunistas. Né? Sim. E os Estados Unidos, esse ataque falso faz com que os Estados Unidos entre na guerra, né? E já se sabe que foi um ataque onde vai ter uma influência enorme norte-americana. Já vou entrar nisso só para finalizar. Os Estados Unidos tentam tomar Cuba, né? Tenta fazer a invasão ali, ficou conhecido como a invasão da Baía dos Porcos, mas aí falha. E essa tensão, ela dá uma acalmada quando o John Kennedy, né, o famoso John Kennedy, que morreu, né, através de outra polêmica aí que a gente tem, que é a questão de um assassinato muito mal explicado até hoje na história. Qual é a data do assassinato do Kennedy? Tu tem aí? Você me pegou agora. Já estava já iminente a guerra do Vietnã. Se alguém souber, escreve aí. Tá. Então, o John Kennedy e o primeiro-ministro, né, o Khrushchev, né, nos termos eu não sei, o nome certo, eles assinam um acordo proibindo a proliferação de armamento. Assina entre aspas, né, para tentar, isso não significou a paz entre os dois, mas deu uma acalmada ali naquela região.
o que é... Aí a questão que eu queria falar em relação à guerra do Vietnã, eu acho que a gente tem que entrar nisso agora, né, que é algo que influenciou muito os Estados Unidos, porque ele vem com outros movimentos, junto com o movimento hippie, que entra nessa história também. O movimento hippie, tudo que acontece, os Estados Unidos vai lutar num terreno, e aí eu vou indicar um filme que você pode até discordar de mim. Eu acho espetacular um filme chamado Forrest Gump, que eu acho que todo mundo já viu. Eu vou discordar, é meu filme preferido da vida, eu vou discordar. É um filme, e ele fala sobre a guerra do Vietnã de uma forma engraçada, mas se você separar, é aquilo. Ele fala onde errou, onde os Estados Unidos errou. Né? E ele fala sobre o movimento hippie. Eu acho que ele pega essa linha perfeita. Né? Ele fala chovia metade do ano no território. Os americanos não conheciam o território. Eram territórios. Foi uma guerra de um extremamente armada, né? De um país fortemente armado e fornecendo arma, né? E constante bombardeio contra um povo que conhecia o local e e tinha um apoio da população. Isso que é interessante. Tanto que os americanos, quando conquistavam alguma vila, eles destruíam a vila. Uma das fotos mais famosas que tem é uma criança correndo, que ela hoje ainda é símbolo, né, dessa... Uma criança queimando, correndo com queimadura de arma. Napalm é perfeito, foi uma foto que ganhou prêmio, tudo. Agora, falando sobre filme, né, você está falando de filme de Vietnã, aí eu te pergunto, até a Clara escreveu ali e o Paulo também, né? Para estudar a Guerra do Vietnã, eu vejo Rambo ou vejo Platoon? Eu me recuso a responder. Eu respondo. Veja Forrest Gump, é melhor. Não. Forrest Gump é uma história muito maior do que o Vietnã, né? O Vietnã é uma parte do filme. Mas eu tô falando assim, eu respondo, veja os dois. Porque para entender a Guerra Fria, tem que ver os dois. Tem que ver o Rambo, que é a grande mentira, né? E tem que ver o Platoon, que é ou o Nascido em 4 de Julho, que o Paulo tá falando aí, que são filmes que tentam mostrar a realidade. Já quando o Rambo é um filme de propaganda. Então isso é muito legal, ver os dois, pra gente exatamente entender. Mas é com olhar crítico, é isso? Acho que sim, claro. Olhar crítico, sempre. Claro, lógico, exatamente. Uma curiosidade da guerra foi em relação ao John Kennedy, né? John Kennedy estava muito assim de entrar na guerra ou não. Acho que isso é uma curiosidade negativa. E ele morre. Interessante, quem assume era extremamente a favor da guerra. E você lembra o que eu estava falando no início da nosso bate-papo? Não. Uma das bases norte-americana, lembra? Para de falar. Você sabe que era a indústria bélica. Bélica, claro. Né? Então, você tem um país que está um país onde a economia se baseando na bélica. Então, assim, você entrar numa guerra é você produzir, né, equipamento, você gerar emprego, você gerar cada bala na arma de um soldado, tá brincando, só fazendo uma comparação com com o seu das guerras. Capitão América. Capitão América. Mas o Capitão América não mata. Mas voltando ao principal assunto, então, assim, e o Kennedy estava muito receoso. Parece que ele já sabe, assim, ele tinha assim, vou me envolver, vai ter um desgaste, e foi realmente foi um desgaste, né? Você tem mais. No final da guerra em torno de 50 mil soldados norte-americanos. Agora, tem uma outra coisa aí nessa história do Kennedy. E fora os mutilados, né, que a gente tem. Mas tem uma outra questão aí. O Kennedy, ele era, até certo ponto, bem visto pelos soviéticos. Inclusive, tem documentos que dizem que 62 teve o grande problema da crise dos mísseis em Cuba, mas, por outro lado, existiu uma aproximação entre a NASA e o programa, que eu não sei o nome, né, o programa espacial soviético. E você tinha todo um planejamento de ter uma viagem para o espaço
conjunta, Estados Unidos e União Soviética indo para o espaço juntos, fazendo uma missão espacial juntos. E essa missão, esse projeto de missão, ele é abandonado quando Kennedy morre. Porque o presidente, depois que vai assumir, como você mesmo falou, ele era altamente belicista, né? Enfim, vai entrar na guerra do Vietnã, etc. E aí a União Soviética se afasta, porque não tem mais confiança no presidente americano, que eles tinham com Kennedy. Claro que né, ainda existia ali muita questão ali e tal, mas assim, tinha uma conversa, tinha um diálogo que vai ser rompido depois disso, né? Eles chegaram, o Kennedy chega a se encontrar com o primeiro-ministro da União Soviética para assinar esse tratado. Então, assim, havia um diálogo, né, que poderia, assim, a um longo prazo, vir até finalizar essa tensão, que não era interessante para o capitalismo norte-americano, né? Porque essa tensão é que movia ali a questão econômica, né, do país, né? E já que você falou agora, a gente está chegando já, faltando 15 minutos aí, 14 minutos para finalizar o nosso bate-papo, que o Instagram corta. Vamos falar sobre a questão da corrida espacial, né? Que também era uma questão de mostrar poder, né? O avanço, né, tecnológico. Os soviéticos saem na frente, né? Eles lançam o primeiro satélite, eles também lançam a primeira cachorrinha para ir ao espaço, e o primeiro astronauta, né? Que diz aquela famosa frase, a Terra é azul, né? Sim. Nessa corrida, Yuri Gagarin. Yuri Gagarin. E os Estados Unidos ficam começam a investir pesado na NASA, né? Uma agência que existe até hoje, espacial. Clara está fazendo uma pergunta importante para você aí, ó. Chegaram ou não à Lua? É isso que eu ia perguntar, para você. Na verdade, essa pergunta era para você. O homem chegou na Lua ou não? Então, eu acho que sim. Eu acho muito teoria da conspiração ele ter sido uma grande filmagem. Mas também, assim, se for comprovado... Nunca voltaram. Mas nunca voltaram. Aí a NASA tem milhões de explicações sobre isso. Que é desnecessário voltar. É muito dinheiro para você levar um ser humano para a Lua, quando você pode levar um robô hoje em dia para lá. Como teve, inclusive, um robô lá que espalhou pela Lua uma série de micróbios lá, enfim. Porque tombou lá uma parada lá e espalhou um monte de micróbio por lá pela Lua. Daqui a pouco tem ET nascendo lá na Lua. Mas, enfim... É muito dinheiro levar um ser humano para a Lua. E para que eu vou levar um ser humano para a Lua, gente? Para quê? Para nada, assim. Na verdade, o ser humano só foi para a Lua na década de 60 para mostrar, porque era Guerra Fria, que você precisava fazer essa propaganda e etc e tal, porque é uma maluquice. Para que eu vou levar o cara para lá? Tem nada na Lua, gente. Coronavírus na Lua, é isso aí, né? Mas assim... Mandaria algumas pessoas para lá. Mandaria, logicamente. Mas assim, também se amanhã comprovar que foi tudo uma farsa... Tá ok? Tá ok. Mas se amanhã comprovar que foi tudo uma farsa, eu não vou me surpreender. Eu vou falar assim, pô, legal, é uma farsa. É uma farsa. Mas assim, hoje, sinceramente, eu não caio muito nessa polêmica, não. É isso, foi lá pra Lua, tudo bem. Tá bom. Qual o problema, gente? Chegaram na Lua. Aí eu acho que o importante é o seguinte... chegaram na Lua com a ajuda de mulheres negras muito importantes, né? De mulheres que eram matemáticas e que sofriam na época, auge, né, dos conflitos pelos direitos civis dos Estados Unidos, que sofriam segregação racial e que foram fundamentais para a NASA conseguir acertar os cálculos para conseguir mandar não só seres humanos, mas satélites e etc., para o espaço. Então, assim, eu acho que o importante é isso. Mais importante do que o homem ter pisado na Lua é valorizar o trabalho dessas mulheres negras que trabalhavam na NASA. Filme maravilhoso. O Norton acabou de falar do filme aí, ó, do Estrelas... Como é que é o nome do filme? Além do Tempo, Estrelas Além do Tempo. Estrelas Além do Tempo. Maravilhoso esse filme. E é espetacular porque, assim... esse filme ele mostra ao mesmo tempo quanto essas mulheres eram, quanto a mulher era considerada submissa, né? Porque é um meio basicamente homem, e como elas foram fundamentais
para desenvolver cálculos que a máquina não conseguia. E depois colocar as máquinas que tinham o poder de processar, elas precisavam de pessoas que operassem. E elas vão se atualizar e vão desenvolver o mecanismo para instalar essas máquinas e colocá-las para funcionar. Porque não adiantava você ter super máquinas, super processadores de cálculo, se você não tinha quem operasse. E elas vão colocar e elas vão botar essas megas calculadoras. Porque o que é um computador, gente? Uma calculadora gigante. Ele processa dados. Né? O que é uma calculadora? É um processador de dados. Mas se você não tem quem coloque esses dados no local e eu saiba colocar, né? Aquilo ali vira apenas um... Se você não tem quem saiba colocar um cálculo na calculadora, a calculadora vira apenas um mero mostruário, né? E essas mulheres são fundamentais e é muito bom esse filme. Eu indico, muito bom esse filme. E aí, falando sobre corrida espacial, tem uma curiosidade muito boa e que eu não faço a mínima ideia se isso é mentira, se isso é verdade, mas é uma piada excelente que resume bem a Guerra Fria, que é a história da caneta. Né? Eu sempre conto essa história, a história da caneta maravilhosa, que diz o seguinte, essa história, né? De que a NASA, durante muitos anos, gastou milhões e milhões de dólares para conseguir criar uma caneta que escrevesse no espaço, quer dizer, que escrevesse a gravidade zero. Porque todo mundo sabe, logicamente, tem a tinta aqui dentro, a tinta tem que cair, tem que ter gravidade para a caneta funcionar. E a caneta não funcionava no espaço, então eles gastaram milhões de dólares criando uma caneta que escrevesse a gravidade zero. Ao mesmo tempo, os soviéticos usavam lápis. E funcionava. Não precisava de gravidade, não dava para você fazer ponta. E você não claro que isso é uma piada, nada. Não sei se é verdade, não sei se tem algo de verdade nessa história, mas acho que é uma piada interessante. Cara, olha só, a gente está muito no finalzinho. Eu gostaria de contar duas coisinhas. Posso? Pode, lógico. Primeiro é o seguinte... Também uma outra coisa que eu não sei até aonde vai a verdade e onde termina a verdade, né? Mas parece que os Estados Unidos tinham um projeto para desestabilizar os soviéticos em termos de como é que se diz? De sentimento, né? E tal. E esse projeto era o seguinte... era sobrevoar algumas cidades soviéticas ou de outros países, mas que tivessem influência soviética, e distribuir, soltar em cima da população camisinhas extra grande. Só que dizendo que elas eram de tamanho médio. Isso era uma estratégia para o soviético se sentir acuado frente ao tamanho do Bilal dos americanos, que o extra G seria de tamanho médio, né? Então há esse mito aí da Guerra Fria de que os Estados Unidos tinham um plano de fazer isso, né? Para desmoralizar os soviéticos perante os americanos. Eu queria saber onde você acha esses planos e esses mitos, sério. Eu queria saber. Tá tudo na Deep Web. E a outra que é maravilhosa, essa é verdade, e é maravilhosa, que é a história do Muro de Berlim, da queda do Muro de Berlim, que é o grande símbolo da Guerra Fria. E a queda do Muro de Berlim é o seguinte, gente. O Muro de Berlim ele cai em 89, né? Que é um grande símbolo e tal. Em 89, a União Soviética já estava numa crise brabíssima. Você já estava com um governo novo, tentando transformações, enfim, já estava numa crise danada. A Guerra Fria já estava no fim, porque assim, já não tinha muito o que brigar ali, né? E aí, o comando da Alemanha Oriental, que era onde ficava Berlim, onde ficava o Muro de Berlim, eles decidem, numa reunião, que eles iam abrir o muro. Porque o muro, tinham soldados que metralhavam se alguém tentasse pular o muro, né? Passar pelo muro. Então, eles decidem, numa reunião, abrir o muro. Falam, não, vamos abrir. Só que eles não decidem o dia e a hora ali. Eles decidem só, não, a gente vai abrir, porque não tem mais porque manter o muro, então a gente vai abrir e tal. Mas não decidem o dia. E essa reunião, ela vaza. E ela chega numa rádio.
num radialista, um cara que era muito famoso na Alemanha Oriental, tinha um programa de rádio à noite, e aí o cara fala na rádio, ao vivo, galera, o governo decidiu, vai abrir o muro. Só que ele fala de uma forma como se fosse abrir o muro ali naquela hora. Só que, na verdade, não tinha dia e hora marcado para abrir o muro. E aí a população de Berlim vai toda para a rua. Isso dá para ver nos jornais, é só colocar no YouTube que tem. Tá? Isso aí foi televisionado. A galera vai aos milhares para o muro para poder passar para Berlim Ocidental. E aí os soldados, eles ficam meio assim, caraca, assim, metralhar uma pessoa é uma coisa, né? Metralhar 1.000, 2.000, 3.000 pessoas é outra parada. Aí os caras ficam sem ação, eles não sabem o que fazer, porque eles não receberam ordens para abrir o muro, porque era uma parada que não era para ter vazado. E aí simplesmente a galera invade, sobe o muro e derruba o muro a marretadas. E aí dá para ver lá no YouTube, tem vídeos disso. Mas essa história do programa de rádio é muito legal, porque é isso, né? Assim, nem para manter a coisa ali eles serviam mais, entendeu? Até aquilo vazou e a parada achou que era naquela hora e foi para lá e, meu irmão, e aí não tinha como segurar a população, né? E é legal até para ver a força da população, né? Se a gente fizesse sempre isso, né? A população derruba o muro na marreta, na porrada. E eles derrubam aquele muro. É maravilhoso. Derruba isso. Governo, derruba tudo, né? É maravilhoso. Gente, chegando ao fim, né? Dá uma finalizada aí. Fim. Eu acho que rápido. A gente... Lógico, quando eu mostrei, eu sempre faço as minhas anotações, o Bruno, adorei suas anotações, mas a gente não vai dar aula, tá? Obrigado, você me fez lembrar muita coisa. Adorei o seu livro sobre Guerra Fria que você escreveu para o nosso bate-papo. Tem 10 páginas de anotações com um bate-papo de 50 minutos. Esse cara é maluco. Não, é só para me guiar. Eu falei para ele, não vou seguir as páginas, só vou me guiar. Porque tá bom. Eu tinha que começar a digitar isso, porque voltar a deixar minhas aulas prontas, né? Porque isso aí, seria bom. Da aula, né? É isso aí. Voltar para dentro de sala de aula. Carlão, finaliza aí, que eu acho que tem 2 minutos, não é isso? Tá, nem olhei. É isso mesmo. Só agradecer, Bruno, mais uma vez. A gente já está perdendo já. Quando a coisa é boa, quando o bate-papo é bom, a gente perde já até a quantidade de quantos já foram, né? E perde a hora também. Está sendo muito bom nesses momentos aí de quarentena, que pelo menos a gente passa. E eu pretendo, se Deus quiser, a gente vai conseguir manter isso. Tomara, talvez vamos ver, mudando o dia, né? Que às vezes é mais complicado na quinta-feira. Para você, mim, principalmente, mas a gente, dependendo, consegue acertar isso para a gente manter. Só mudar um dia seu, eu vou para quarta, eu vou para terça, que aí você muda o seu dia, a gente se acerta legal. Não precisa agradecer nada. Galera, deixa eu dar os recadinhos aí que falta 1 minuto e 50. Segunda-feira, não sei se ela está assistindo aí a gente ainda, dá uma mãozinha se tiver aí. Mas segunda-feira eu vou voltar com um bate-papo com a Marcela, psicóloga, só respondendo perguntas. Então a galera que quiser, anota as perguntas para segunda-feira a gente fazer só uma coisa de respondendo perguntas sobre saúde mental. Acho que vai ser muito legal esse bate-papo, o pessoal gostou muito do primeiro. Acho que o segundo vai ser muito bom. Fala rápido. Só falar uma coisa. Gente, se vocês tiverem ideias, quiserem algum tema, pode mandar para mim, pode mandar para o Bruno, que a gente coloca, porque a gente falou muito rápido, a gente falou sobre... A gente nem chegou a falar sobre o movimento hippie, são coisas interessantes. Não dá. Então, assim, às vezes, queria saber sobre isso, eu quero saber sobre isso. Pode mandar tema pra gente, manda pra gente. Na pauta, a criatividade está acabando já. Né? Tem muito. E aí, quarta-feira da semana que vem, que é o dia normal que eu trago convidados diferentes, eu vou trazer uma amiga minha, Rebeca, que a gente vai falar sobre patrimônio histórico. Ela é restauradora, ela trabalha com patrimônio e a gente vai falar sobre isso, fazer um papo bem de história ligado à questão do patrimônio. Acho que vai ser bem legal também. Tá, galera? E não temos tema ainda para quinta-feira. Espero que vocês mandem ideias aí pra gente, que a nossa criatividade está acabando. Galera, muito obrigado pela presença de todos. Espero que vocês tenham gostado. Desculpem as piadas do pavê, mas eu sou assim mesmo e vou continuar fazendo elas, tá, gente? E os Estados Unidos ganhou a Guerra Fria. Tchau, gente. Tchau, Carlos. Valeu. Tchau. Valeu, abração, gente. Boa noite a todos aí.